Eu saúdo a todos os nossos amigos do canal do Advento com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar conosco novamente aqui no canal do Advento, todos os nossos amigos inscritos no canal, para voltarmos aos nossos estudos a respeito da preparação do povo de Deus para a chuva serôdia e para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, clique no sininho e compartilhe estas mensagens com outras pessoas para que o canal e as mensagens ganhem relevância. Hoje nós iremos tratar desse assunto. O título da nossa meditação de hoje é Vai Passar? Nós sabemos que tudo isso que tem acontecido no mundo tem causado pânico e sofrimento, mortes em todo o mundo. E muitas pessoas estão atentas e sedentas por saber o que a palavra de Deus tem a falar sobre isso. Será que há alguma relação entre a pandemia e a volta de Jesus, os sinais da volta de Jesus? Tudo isso vai passar. Os meios que foram criados, medicamentos, vacinas, darão de fato à população mundial a segurança, a tranquilidade que tudo vai voltar ao normal? É sobre isso que nós vamos meditar e estudar um pouco neste vídeo. Eu gostaria de começar lendo um texto de Lucas. Lucas capítulo 21, ele trata sobre os sinais da volta de Jesus. E ele fala ali no verso 11 o seguinte: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Então, epidemias fazem parte dos sinais que antecedem a volta de Jesus. Talvez você possa questionar, mas epidemias existem, doenças, desde que o mundo é mundo. Então, não podemos entender que o que está acontecendo, por exemplo, no mundo agora é algum sinal da volta de Jesus. Porque sempre existiram doenças. Tudo bem, mas a palavra de Deus diz em Mateus 24, verso 8, que tudo isso é o princípio das dores. Muitas pessoas têm dificuldade de compreender o real sentido dessas dores. Que dores? A palavra de Deus nos mostra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3, a resposta para esse questionamento. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Quando Mateus fala de princípio das dores, está se referindo não a sofrimentos, essencialmente dizendo, não a dificuldades, mas ele nos está dando aqui a chave para nós entendermos o que o texto quer dizer. O princípio das dores de Mateus 24, que é correspondente a Lucas 21, tem a ver com as dores do parto. Eu sou enfermeiro e trabalho há 12 anos na saúde. Trabalho com cirurgias, com partos. E a gente tem a oportunidade de ver a mulher em trabalho de parto. Várias vezes durante a semana, durante todos esses anos. Quando chega o tempo, são 9 meses, quando chega o tempo de parir, o corpo da mulher começa a dar sinais que chegou o momento. Ali começa o trabalho de parto. A mulher começa a ter contrações rítmicas e que não passam mais. Entre uma contração e outra, a dor vai aumentando. E o intervalo entre as dores vai diminuindo. E essas dores não passam mais. O corpo vai se preparando para que o bebê nasça. Queridos, quando a palavra de Deus diz que todos aqueles sinais, inclusive epidemias, é o princípio das dores, isso significa que, como a mulher a que está para dar à luz, como falou 1 Tessalonicenses 5,3, esses sinais que sempre existiram no mundo, desde que o mundo é mundo, como muitos dizem por aí, eles iriam
aumentar em intensidade e em frequência. E o intervalo entre esses sinais, como a mulher parturiente, iria diminuir. Se você observar, nas últimas décadas, você vai ver que as epidemias têm aumentado, tanto em intensidade como em frequência, e o intervalo entre elas diminuído. Podemos lembrar aqui rapidamente algumas epidemias que assolaram a humanidade nas últimas décadas. Por exemplo, surto de Escherichia coli na Europa. Depois a gente soube dos casos da ebola na África, que causava uma febre hemorrágica. Depois a SARS, síndrome da angústia respiratória grave, que assolou a África. Vimos recentemente também a gripe suína e como a gripe aviária, melhor dizendo, e como ela acometeu a Europa e América do Norte. Recentemente também gripe suína, que acometeu 5 continentes. Podemos ver aí, por exemplo, uma epidemia de doença gastrointestinal, uma febre hemorrágica e outras que são respiratórias. Essas doenças respiratórias têm um poder de alastramento muito grande. E por fim o Covid. O Covid, em uma maior proporção do que todas as outras, acometeu o mundo inteiro e nós vemos aí nos noticiários como ela conseguiu realmente parar o mundo inteiro. Todas as classes, todos os continentes conseguiu realmente parar. Isso mostra que as dores estão aumentando em intensidade e em frequência. O título desse vídeo é Vai passar? Eu diria que sim, vai passar. Mas não antes do nascimento. Não antes da volta de Jesus. Queridos, a vacina está aí, outros meios estão sendo formados, criados, planejados, mas não vai passar. O Covid pode passar, mas outras dores de parto virão pela frente, e cada vez maiores e numa frequência maior. Eu gostaria de ler um texto que pode nos explicar um pouco o porquê que tudo isso está acontecendo. Algumas pessoas acham que é maldição de Deus, ou que o mundo foi entregue à própria sorte, ou que isso é meramente algo planejado. Enfim, muitas pessoas da teoria da conspiração. Mas eu gostaria de dizer para você que tudo isso é consequência do pecado. A doença, meus amigos, tem uma relação íntima com o pecado. Doença é sinônimo de transgressão da lei de Deus. E o livro do Espírito de Profecia, Temperança, diz que as leis de saúde, a transgressão delas constitui também transgressão como se fosse a própria lei de Deus. João capítulo 6 nos mostra esse princípio da doença relacionada com o pecado. João capítulo 6 conta a história, ou melhor, capítulo 5, da cura de um paralítico no tanque de Betesda. Você conhece essa história. Agora, o que me chamou a atenção é o que está escrito no verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, queridos, a doença tem uma íntima relação com o pecado. As nossas transgressões trazem como consequência doenças. O Covid é uma consequência do pecado. É uma consequência do estilo de vida e de práticas que o Senhor determinou como proibidas. E o livro de Isaías, no capítulo... Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Vamos ler o capítulo 24. Está escrito. Depois você leia todo o capítulo com calma, mas eu gostaria de ler alguns textos aqui. O verso 2.
O que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. Todos são atingidos. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu essa palavra. É profético. A terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso são queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Nós percebemos aqui, queridos, como a terra está contaminada por causa dos moradores que quebram a aliança eterna, transgridem as leis de Deus. E a consequência disso, tudo isso que nós estamos vendo e passando e testemunhando. Agora, a palavra de Deus, queridos, no mesmo livro de Isaías, traz uma promessa para o povo de Deus. Vai passar? Vai. Mas antes da volta de Jesus, vai aumentar. Porque o pecado está aumentando. Deus enviou o seu Filho para tirar o pecado do mundo. Mas no coração de muitos e na vida de muitos, o homem tem se tornado cada vez mais ousado na rebelião contra Deus. Então, epidemias e outros sinais que nós lemos em Mateus 24 e Lucas 21 vão aumentar como as dores do parto, como consequência das transgressões e da rebelião dos homens. Mas Deus tem uma promessa para o seu povo. O livro de Isaías, capítulo 32, verso 17 e 18 diz o seguinte: O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. Deus tem uma promessa para o seu povo, queridos. Libertação, proteção. E esse povo, não somente na nova terra habitará em lugares tranquilos e quietos, como hoje, antes da volta de Jesus, estará habitando em lugares tranquilos e quietos. Você que mora em grandes aglomerados, você que mora no meio da confusão, onde a lei de Deus é mais pisada, transgredida, pisoteada, saiba, esses locais não são seguros para nós e nem a nossa família. E precisamos levar uma mensagem de arrependimento para as pessoas. Que arrependam-se das suas transgressões, que arrependam-se dos seus pecados, para que Deus possa tirar o pecado. Caso contrário, queridos, nós iremos ver as dores de parto aumentando cada vez mais, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você e sua família. Eu te espero no próximo vídeo, no canal do Advento, em nome de Jesus. Amém.